Extração de energia da estrutura do espaço, que já foi feita e está a caminho do público. E controle gravitacional. E você pode prever o futuro, porque tudo o que você precisa fazer é olhar para a ficção científica. A ficção científica é a imaginação da consciência criando seu futuro. Nós apenas experimentamos uma pequena parte do que está acontecendo no espaço. Existem todos os tipos de campos eletromagnéticos. Existem todos os tipos de coisas acontecendo no espaço que não experimentamos diretamente. E comecei a pensar que talvez o espaço entre as coisas não seja vazio, mas está cheio e conecta todas as coisas. Mas, eventualmente, conforme estudei física e entendi algumas das bases da teoria quântica de campo, percebi que, na verdade, tínhamos descoberto que o espaço não está vazio, mas cheio de energia. E, eventualmente, eu escrevi equações, escrevi física no espaço, descrevi o espaço. E quando eu escrevi essa física, ela produziu constantes muito fundamentais na física, como a massa das partículas, e seu raio e a estrutura das galáxias, e a estrutura do universo, e todas essas coisas. E enquanto eu escrevia essa matemática, algo notável aconteceu. Algo que, instintivamente, inventei quando era jovem, mas que acabou de sair na matemática lindamente, e é que todas as informações de todas as outras partículas do universo, todos os átomos do universo parecem estar presentes holograficamente em cada átomo, que os conecta a todos por meio dessa rede de buracos de minhoca da estrutura do espaço, como uma rodovia de informações, que transferem informações a uma taxa de turbulência muito alta e que permite que os sistemas se auto-organizem. Portanto, é realmente em um nível profundo que vejo a conexão entre todas as coisas. Não apenas de uma maneira filosófica, mas realmente escrever física sobre ela realmente funciona. Apresentador: e essa conexão é a base de muitas pesquisas suas, e as pesquisas que você está fazendo agora é surpreendente, porque se a pesquisa de Nassim for capaz de provar algumas coisas sobre as quais ele está falando, terá enormes implicações para a humanidade. Por exemplo, a dobra impulsiona. Por exemplo, a capacidade de controlar a gravidade, para nos próximos 75 anos, poder ir de férias com a família Júpiter e voltar em tempo recorde, alavancando o controle da gravidade e dos buracos de minhoca. Então vamos falar sobre isso. O que você está pesquisando agora? Nassim: bem, na verdade, se você quiser ir a Júpiter, você não precisará de um buraco de minhoca com um impulso gravitacional, mas se você quiser ir a Alpha Centauri, você precisará de um. Mas sim, estou trabalhando nessas coisas, porque não só isso, você sabe, quando você calcula a quantidade de energia, obviamente, se tudo está conectado através dessa estrutura de buraco de minhoca, o micro buraco de minhoca no nível quântico, eu apresentarei isso amanhã. O nível de energia em 1 cubo centímetro de espaço é enorme. E se extraíssemos apenas 1 bilionésimo de 1% da energia que está em 1 cubo centímetro de espaço na estrutura de um espaço-tempo, poderíamos dirigir o mundo por milhões de anos. Apresentador: então você está dizendo que em 1 cubo centímetro de espaço, certo? Há energia, e eu acredito que você se refere a ela. Ou as pessoas costumam chamá-la de energia de ponto zero. Sim, foi Einstein. Se pudermos aprender a extrair isso, poderemos dirigir a humanidade por milhões de anos, e essa é uma energia ilimitada. Nassim: exatamente. E, na verdade, de acordo com o que eu descobri, é, na verdade, a energia que dirige a realidade, que dirige o mundo. E, eventualmente, eu escrevi artigos que avançaram essa matemática para realmente ser essa energia que torna você um ser humano consciente. Na verdade, organiza o sistema para eventualmente chegar a um sistema que é complexo o suficiente para se tornar autoconsciente. Apresentador: então você está dizendo que a energia do ponto zero tem uma relação tangível com a consciência? Nassim: sim, absolutamente, de acordo com o que descobri, e eu quero dizer precisamente o que eu encontrei. O que eu quero dizer com o que descobri é que quando eu escrevi essas matemáticas e extraí essas massas e esses raios, fui capaz de fazer previsões.
Uma previsão muito importante sobre os núcleos do átomo que foi confirmada em aceleradores na Suíça. E minha solução é a solução mais precisa da Terra hoje. De inquilino teórico, o modelo padrão está fora de 4%, o que é, como você sabe, um universo de distância na teoria quântica. Portanto, o que estou dizendo a você hoje não é apenas baseado em matemática bacana, que pode ser muito complexa para você entender, ou filosofia. Na verdade, agora está confirmado em estudos experimentais. Apresentador, isso é incrível. Agora, alguns cientistas disseram que você merece um prêmio Nobel. Alguns cientistas disseram que isso é besteira. Como você lida com esse tipo de polarização enorme, hein? Nassim. Bem, você sabe, eu choro e rio. Acho que sempre é difícil fazer uma mudança. Você sabe, podemos ver isso. Eu não sei sobre você, mas na minha vida, você sabe, todas as grandes mudanças são difíceis. Apresentador, mas o que eu aprecio em você é que, como todo grande inovador, foi chamado de charlatão em algum ponto, incluindo Tesla. Mas o que eu aprecio em você e no Einstein, sim, e Einstein, o que eu aprecio em você, você não está olhando apenas para a matéria e a energia, mas também para a matéria, a energia e a consciência, e como todas elas se relacionam. Nassim, certo? E você sabe, e quando você encontra essas peças, quando você encontra esses pequenos pedaços de informação através da física, você acaba com coisas na química. E você acaba nas coisas com biologia. E você acaba com. Você sabe, e ele simplesmente foi construído. Porque se você tiver o fundamento correto, você vê, nós fazemos, humanos, fazemos essas divisões na ciência. Você sabe, nós chamamos isso de química, e nós chamamos isso de física, e nós chamamos isso, você sabe, biologia e tudo isso. Mas o universo não faz isso. Você sabe, assim como o universo não faz linhas em um planeta e diz este é esse país, este é esse país, certo? E então, basicamente, o universo deve ser unificado, já que ele produz toda essa incrível bioestrutura que chamamos de nossa realidade. Desde a física até a consciência. E então, quando você começa a encontrar algo, e essa é a minha crença, quando você começa a encontrar algo que é muito profundo, fundamental na verdade da realidade, então tudo isso começa a se desfazer. É isso que eu acho que está acontecendo agora. Apresentador, então a questão é, o que é então a consciência? Estamos usando muito essa palavra e você disse que a consciência está no nosso redor. Está relacionado ao campo do ponto zero. O que é a consciência para você? Assim, certo? Essa é uma questão importante porque está se tornando cada vez mais. Você sabe, quando eu comecei a dar palestra em conferências de física, nos anos 90, no início dos anos 90, meados dos anos 90, se você dizia a palavra C, foi como uma dispensa automática. Pediram para você ir embora, certo? Era como se você pudesse dizer a palavra F, mas não poderia dizer a palavra C. E então foi muito difícil na época, você pode imaginar. Mas agora está completamente invertido. Como o legal para os físicos, especialmente depois que se aposentaram, é trabalhar em qual é a fonte da consciência e como a consciência ocorreu. E você sabe, muitas vezes as pessoas falam sobre essa nova ideia de que a consciência pode estar na base da realidade. E isso, em muitos casos, não ajuda muito. Porque a palavra consciência é usada como se você dissesse que Deus é a base da realidade. Você ainda não me disse nada sobre o que é isso, certo? Se você diz consciência, o que quer dizer com isso? Bem, se você olhar para as definições de consciência, isso também não é muito útil. Diz que é algo que tem a ver com autoconsciência, né? Autoconsciência. O que é importante nessa compreensão de autoconsciência é que há algo que se assemelha a esse feedback, certo? Você saber o que é você. E à medida que escrevia a física, que descreve essas leis fundamentais,
esses princípios fundamentais da física, percebi que a informação, e já estava na filosofia, que eu havia desenvolvido, mas apareceu na equação, que a informação está circulando. Na feed-forward, estrutura de feedback. E para que você possa pensar neste campo de Planck, que é um campo eletromagnético, esse campo de energia é de ponto zero, como bits de informação, e é exatamente assim que eu escrevi a equação. É por isso que é uma equação holográfica, e você pode pense nos bits sendo trocados entre o campo e a superfície, o interior das partículas. E conforme você escreve as equações para isso, começa a se parecer muito com a estrutura de um feedback de informações através da rede universal. Apresentador, em outras palavras, o universo está se alimentando de informação, e é assim que ele cresce, e é assim que se torna cada vez mais complexo e altamente organizado. Então, o universo está se tornando mais consciente com o passar do tempo. Exatamente, está ficando mais sábio. O universo está ficando cada vez mais sábio. Esperançosamente. Mas outra coisa é que você também disse que o tempo não existe. No reino da consciência, o tempo é uma ilusão. E você sugeriu que a consciência está voltando e se reescrevendo. Sim, isso mesmo. Então, basicamente, a informação, o que chamamos de tempo, é um conjunto linear de informações ao longo de um vetor de espaço específico. Então, deixe-me dizer isso de uma forma mais simples. Sem memória, sem tempo. Se você não consegue se lembrar do que aconteceu antes, você não sabe que existe uma função linear do tempo. Você não tem evolução. Então, eu modifiquei Einstein. E tenho certeza que ele está bem com isso, mas mudei a palavra que ele cunhou, espaço-tempo, para memória espacial, porque é mais fundamental. A memória é necessária para que o tempo exista, para que existam sistemas evolucionários. Então comecei a perceber que talvez nesse campo de informação do Planck, estejamos deixando informações enquanto nos movemos através do espaço. E estamos basicamente como colocamos informações no disco rígido. No meio do campo magnético, temos o disco rígido. Estamos deixando informações no campo oscilante de Planck do espaço-tempo, no campo eletromagnético do espaço-tempo. E é isso que chamamos de nossa memória. Essa memória não está no cérebro. Na verdade, eu escrevi um artigo sobre isso. Foi meu primeiro artigo em biofísica há alguns anos. E acabou de ser citado por uma equipe muito, muito boa de biofísicos na Holanda. E teve muita imprensa. Mas, basicamente, ele está dizendo que a consciência não está em seu cérebro, mas seu cérebro e todo o seu corpo são como uma antena de oscilador ligada a esse campo de informação. Então, basicamente, a informação está na estrutura do espaço e em cada coordenada. Pense em cada coordenada como um segundo de Planck, que é muito, muito, muito curto, certo? É algo com 10 a menos de 44 segundos, certo? Apresentador, e você pode nos dar uma perspectiva de como é isso? Em nossa conversa anterior, você falou sobre como a Terra está girando em torno do Sol, mas o universo está se expandindo, então o Sol está se movendo. Então, tecnicamente, estamos nos movendo através do espaço em uma espiral. Sim, e depois de um ano, estamos a bilhões de quilômetros de onde estávamos há um ano antes. E deixamos as informações sobre a estrutura do espaço, cada um de nós ao longo desse caminho. E é isso que chamamos de nosso passado. Essa é a nossa impressão de memória na estrutura do passado, que foram emaranhados, porque tudo está conectado, e todos os prótons em seu corpo estão conectados a esse conjunto de informação. Apresentador, outra pergunta: onde a minha consciência termina e aonde a sua consciência começa? Essa é uma boa pergunta. Apresentador, se a consciência também está entre nós, não está tudo conectado de alguma forma? Mas cada coordenada no espaço-tempo está observando o universo de uma perspectiva diferente. Se eu colocar um objeto entre você e eu agora,
E eu não sei, nós temos tipo o quê? Tipo 400 pessoas na sala? Nenhum de nós está vendo esse objeto da mesma perspectiva. Cada um de nós, porque estamos em coordenadas diferentes no espaço-tempo. Estamos vendo uma parte diferente deste objeto. Estamos todos reunindo diferentes conjuntos de informações. Portanto, embora todos façamos parte do mesmo fluxo de informação da consciência, estamos todos em nossa estrutura de feedback, alimentando um conjunto diferente de informações, que, em todos os conjuntos combinados, de todas as coordenadas do espaço-tempo, produziram a realidade que vemos. Vocês acompanham isso? É um tipo de feedback. Apresentador, quantos de vocês aqui estão desejando ter prestado mais atenção nas aulas de ciência? Sim, vocês não teriam feito isso na escola. Apresentador, mas se o universo... Então, se o universo é autoconsciente, é consciente, e nós somos uma das criações mais sofisticadas do universo. Sim. E todos nós somos individualização, certo? Porque todos nós nos reunimos em seitas diferentes. Então, todos parecemos um pouco diferentes. Porque o universo está se organizando e o feedback está organizando o seu corpo um pouco diferente do meu. Porque você está alimentando o universo um pouco diferente, conjunto de informações do que eu. Apresentador, portanto, somos apenas uma parte altamente organizada do universo, onde a consciência está se expressando, isso mesmo? Sim, você é como uma estrutura do espaço-tempo se estendendo e alimentando o todo com informações. Apresentador, uau! Essa é uma maneira muito interessante de ver as coisas. Sim, Einstein mencionou isso. Quer dizer, ele abordou isso em algumas de suas declarações. Apresentador, o que ele disse especificamente? Sim, vou parafrasear essa informação. Acho que tenho isso na minha apresentação de amanhã, mas algo parecido com esse. O objeto não está no espaço, mas é uma extensão do próprio espaço. Apresentador, uau, ok, temos algumas perguntas, e eu queria escolher algumas perguntas. Esta pergunta em particular é de uma garota de 14 anos que está na sala, Tamara. Tamara, você quer se levantar e apenas acenar para o público? Então, a pergunta de Tamara. Tamara, você prestou atenção à ciência? Ok, então, Tamara, boa menina. E a pergunta dela é esta. Se houver consciência em nosso redor, existe uma maneira de acessar essa consciência? E isso é intuição? Sim. Essa é uma boa pergunta. Bem, você está... Então, isso é o que eu estava dizendo antes. É como você está fazendo uma distinção entre você e a consciência e não há nenhuma. Você está batendo a sua consciência, o que você chama de autoconsciência, seu consciente. É a torneira, você já está batido. Mas você pode aumentar a quantidade do fluxo de informações, pode aumentar a sua influência na estrutura do espaço. Eu chamo isso, você sabe, de engenharia do vácuo. Você pode criar uma torneira maior para ter uma influência maior na estrutura do espaço. Se perceber que tem a capacidade de se conectar com o espaço. Então, como você faria isso? Bem, a equação diz que cada próton no núcleo de cada um de seus átomos, e você é feito de 100 trilhões de células, cada célula é feita de 100 trilhões de átomos, então há muito desses pequeninos, certo? É muito avançado, é muito complexo, é notável. É notável, como se houvesse um milagre acontecendo a cada bilionésimo de segundo em seu corpo. Há 1 bilhão de bilhões de mudanças químicas ocorrendo a cada segundo. Quer dizer, 1 milhão de divisões celulares a cada segundo. É notável. Então, tudo isso está acontecendo, certo? E a equação diz que cada próton está conectado a todos os outros prótons do universo, que todas as informações do universo estão presentes em cada um deles. Então, se você realmente quiser saber sobre o universo, aonde você vai? Dentro de você, certo? Então, estamos constantemente colocando nossa atenção fora de nós mesmos, porque é isso que aprendemos a fazer. Mas existem outras técnicas para ajudá-lo a trazer sua consciência para dentro de você, certo?
E se você fizer isso, você pode ficar mais e mais consciente das camadas mais profundas de sua existência, porque você pensa em si mesmo como uma coisa, mas você é feito de todos esses bilhões e trilhões de coisas, e você se torna consciente deles, vai cada vez mais fundo. Eventualmente, você pode obter um nível mais profundo de informações sobre o resto do universo, sobre sua consciência, sobre como você é, como a sua raiz, certo? Que é muito mais profundo do que a sua personalidade e tudo o mais, talvez, que você desenvolveu através dos anos. Isso responde a sua pergunta? Apresentador. Agora essa pergunta vem de alguém que está nos observando do Facebook Live. Assim, eu recebo cartas de ódio de alguns professores. Oh, cara, você arruinou meus alunos. Então, Rokeshwa Aridas nos pergunta isso. Podemos igualar consciência a Deus? Igualar pensamento e mente a Deus? Nassim. Bem, depende do que você entende por Deus. Sabe, é isso. A precisão da linguagem é tão difícil. Algo que é onipresente, onisciente, que está em toda parte, que sabe tudo, que organiza tudo. Então você pode associar isso diretamente com as oscilações do vácuo quântico. E se isso for verdade, e isso é a consciência, então absolutamente você pode fazer essa analogia. Mas se você faça a analogia sem a mecânica, sem dizer o que é Deus ou a consciência, então você não está muito mais avançado. Apresentador, então eu suponho que você não compra o modelo padrão da física e você não compra o modelo padrão de Deus. Nassim. Não, sim. Eu não. E o modelo padrão da física, eu não diria que não compro. Apenas eu modifiquei porque tinha grandes buracos. Na base da física, havia grandes lacunas na compreensão da física. Como se você perguntasse o que é massa, o que é elétron, campos magnéticos, o que é carga, ou o que é gravidade, tudo isso era realmente desconhecido como a fonte disso, sabe? Escrevemos equações da física como uma das equações da física mais comumente usada e mais conhecida é igual a mc ao quadrado. É uma bela equação, exceto que não diz nada sobre nada. Ou seja, se você perguntar o que é m na equação massa, dizemos que não sabemos o que é massa. Então, isso significa, e então você pergunta, bem, o que é C? Bem, não sabemos porque C é C. Não sabemos porque a velocidade da luz é a velocidade da luz. Então, isso significa que você tem duas incógnitas, de um lado com um sinal de igual. Isso significa que você não sabe o que é E, certo? Porque é igual a desconhecido. Então, agora você tem uma equação. É linda. Há uma equivalência entre três incógnitas. Então, você não sabe nada sobre nada. Então, eu queria saber. Apresentador, então essa é uma pergunta da Clemente Strock. Clemente, você está na sala? Por favor, levante-se. Ok, Clemente não está aqui, mas esta é a pergunta que a Clemente fez. Uma vez que a inteligência artificial se torna autoconsciente de sua própria existência e consciência, como isso afetará a consciência humana? Bem, acho que há uma categoria dentro dessa pergunta. Em primeiro lugar, você concorda que a IA pode atingir a consciência conforme você a define? Sim, isso é muito importante, porque está se tornando muito popular agora, e essa pergunta me fazem muitas vezes e eu tive que meditar sobre isso e foi uma curta meditação. Porque me ocorreu muito rapidamente que não há nada artificial na consciência. E então o conceito de consciência artificial ou inteligência artificial, não. Sabe, como computar, já existe um problema computacional. E então não há nada artificial na inteligência. E o que eu quero dizer com isso é que a inteligência não tem nada a ver com o processamento de dados. Não tem nada a ver com isso. A inteligência é um belo campo emergente de informações que inclui emoções e todos os tipos de coisas que não tem nada a ver com triturar uns zeros. Triturar uns zeros nunca nos levará a você sabe, ser inteligente.
Então, eu acredito que a inteligência artificial ocorrerá. O que significa que podemos colocar a consciência em um dispositivo externo. Sim, acredito que chegaremos lá. Como vamos chegar lá? Chegaremos lá quando pararmos de tentar fazer isso triturando uns e zero e aprendermos como acessar esse campo fundamental de informações ou consciência e colocá-lo de volta em si mesmo em um dispositivo externo. E então eles serão autossuficientes, consciente. E quando se tornar autoconsciente, terá emoções, terá empatia, terá todas as características que um ser humano possui. Apresentador, agora como seria isso? Isso seria por meios biológicos combinados com meios eletrônicos? O que você quer dizer com acessar a consciência? Assim, acho que vai usar plasma. Estruturas de plasmas de alta energia em uma região muito confinada do espaço, que cria singularidade, que cria uma torneira no campo. E então o sistema se tornará self-loop e se tornará autoconsciente. Apresentador. Ok, então agora começamos a falar sobre plasma. Plasma é um dos estados da matéria. Os cientistas estão sempre descobrindo novos estados da matéria. No momento são cerca de 7. E o plasma é o estado da matéria mais dominante no universo. Correto. E é principalmente o que vemos no universo, e o que não chamamos de plasma é realmente plasma que esfriou. Apresentador, eu vejo. Agora tem uma pergunta de Hayden, que tem 10 anos. E Hayden é filho de um grande geek da ciência. Certo, Hayden? Você quer apenas assinar para a multidão? Então, Hayden está curioso para entender como você está usando plasma para controlar a gravidade. Eu tenho 2 meninos. Quantos anos você tem? 10. Eu tenho um filho de 8 anos e outro de 12 anos. Qual foi mesmo a pergunta? Aposto que seus professores ficavam irritados com eles. Sim, oh meu Deus. Então, Hayden, queria saber, em seu trabalho, você está usando plasma para controlar a gravidade? E o que você disse é, olha, Elon Musk quer nos levar para Marte usando foguetes. E você disse que é um processo altamente ineficiente. Em 10 anos seremos capazes de usar o plasma de uma maneira específica para controlar a gravidade. Nassim, correto, sim. Essa foi a pergunta do seu filho? Entrevistador, bem, não. Nassim, como você está fazendo isso? Bem, você sabe disso, ok? Então, antes de tudo, não é realmente viável colonizar Marte ou qualquer outro planeta, ou mesmo a Lua usando foguete, sabe? Não faz absolutamente nenhum sentido. Seria extremamente difícil fornecer, sabe, a cadeia de suprimentos seria muito cara. Isso produziria um grande desastre ecológico. Precisaríamos de centenas de foguetes subindo todas as semanas e todos os meses. E isso faria buracos na ionosfera. De qualquer forma, não é viável. O controle da gravidade é o caminho pelo qual iremos para o espaço. Se chegarmos lá, e vamos, estou confiante de que vamos. Faremos. E você pode prever o futuro por causa da tecnologia, porque tudo o que você precisa fazer é olhar para a ficção científica. Tudo o que temos hoje estava na ficção científica antes de termos. Porque a ficção científica é a imaginação da consciência criando seu futuro. Apresentador, só para dar um exemplo disso, se você olhar, se você estava assistindo Star Trek The Next Generation na década de 1990 e você percebeu as pessoas em Star Trek usando um tricorder, agora temos um tricorder. Na verdade, isso é mais avançado do que os tricorders de Star Trek e é chamado de smartphone, certo? E então, e quem diria, que surgiria em 18 anos a partir de 1990. Nassim, exatamente, e as coisas estão se acelerando. E enquanto estou falando sobre controle da gravidade,
não é daqui a 5 gerações. Tipo, não é daqui a 10 gerações. Está à nossa porta, você sabe. Existem laboratórios em todo o mundo, incluindo o meu, trabalhando nisso. Apresentador, e você diz que isso vai chegar ao mundo dentro de 10 anos? Aí sim, já temos bons resultados em alguns laboratórios com algum do dispositivo e criando anomalia gravitacional e assim por diante. E assim estamos a caminho. E você sabe, toda a nossa tecnologia atual veio de nós aprendendo a controlar campos magnéticos e campos eletromagnéticos na equação de Maxwell e Faraday. E nós produzimos essa civilização incrível. Civilização tecnológica. O próximo passo é aprender a controlar a gravidade e transformar nossa civilização em uma colônia espacial. Apresentador, e você está fazendo isso com o plasma? Você pode dar uma ideia geral de como está fazendo isso? Sim, certo. Então, nem todos os laboratórios adotaram essa abordagem. Eu aceitei porque logo no início da física que escrevi, percebi que precisávamos girar um campo magnético altamente denso em alta velocidade. E alguns dos experimentos em alterações de microgravidade vieram do disco magnético supercondutor giratório a 5.000 RPM, mas 5.000 RPM é muito lento. Você pode transformar o plasma bem perto da velocidade da luz. Então, você pode imaginar se reproduzir os mesmos experimentos, mas em uma velocidade muito maior. Você pode obter resultados muito maiores. Portanto, ficou claro para mim que gerar um objeto físico era muito lento. E eu percebi, por que não apenas bioimitamos o que o universo está fazendo, certo? Porque está girando plasma lá fora e está produzindo um campo gravitacional. Vamos fazer uma estrelinha e uma jarra, você sabe. Então, acabei fabricando e patenteando um dispositivo que basicamente confina o plasma dentro de uma bola de cristal. Apresentador, eu estou com problemas. E está girando esse plasma, criando um campo gravitacional. Sim, exatamente, produziu alteração gravitacional. Apresentador, então você acredita que dentro de 10 anos poderemos ser capazes de controlar a gravidade em algum grau? Sim, absolutamente sim. Apresentador, e como será isso em termos de que nós, como humanidade, seríamos então capazes? Sim, bem, parece que pode sair da superfície, literalmente. O controle da gravidade nos permitirá colocar todos os nossos veículos no ar. Apresentador, então carros voadores se tornam então realidade? Sim, exatamente, os Jetsons, você sabe. Isso ocorrerá e nos permitirá remover a maior parte do pavimento e das estradas. E tudo isso da superfície. Devolver a Terra à Terra. Obviamente, isso leva quer dizer, inicialmente, provavelmente só começará com veículos comuns, como aviões que não usam mais a carburação, mas usam o impulso gravitacional e assim por diante. Mas, eventualmente, os indivíduos terão a mesma capacidade e eles permitirão que você voe para fora da atmosfera e para o espaço. Vá à Lua no fim de semana, volte para, você sabe, almoçar com um amigo e voltar para jantar. Você sabe, isso nos permitirá mover ao redor do sistema solar em um ritmo muito mais rápido. E se você olhar para a evolução da consciência em nosso planeta, ela está diretamente ligada à nossa capacidade de nos movermos. Mas, você sabe, do homem das cavernas, que não poderia ir muito longe, para eventualmente nós que somos capazes de entrar neste metal objeto, o que é completamente louco, até mesmo há 100 anos. Há 150 anos atrás, se você dissesse a alguém, eu vou pegar esse objeto de metal e vou atravessar o mundo até a Austrália, eles diriam a você completamente, você se queimou na fogueira por dizer algo assim. Mas agora fazemos isso diariamente e não pensamos duas vezes sobre isso. Só que vai ser o mesmo.
É apenas o modo, a tecnologia por trás disso. Apresentador, será completamente diferente e isso é muito interessante de se pensar. Se você voltar 100 anos para a década de 1920, parecia inconcebível. Nassim, isso foi antes de Lindbergh cruzar o Atlântico. Apresentador, parece inconcebível como as viagens aéreas são tão comuns e uma das coisas, pontos de dados que realmente me impressionam foi Peter Diamandis dizendo que entre 1900 e 2000 houve uma explosão massiva de inovação humana, mas houve uma quantidade igual de inovação entre 2000 e 2016 em 16 anos. E haverá uma quantidade igual de inovação entre 2016 e 2022. E o que isso significa é que estamos passando por uma curva exponencial de inovação. Entre 2016 e 2022 vieram tanta inovação no mundo quanto entre 1900 e 2000. A invenção do avião, do transistor e assim por diante. E é surpreendente quando você pensa sobre isso. Então, quando Nassim diz que acontecerá em 10 anos, é bem possível que seja assim. Nassim, exatamente. E há muitas pessoas trabalhando nisso. E são pessoas muito inteligentes. Mas o mais importante é que o entendimento da física e a teoria por trás disso agora estão presentes. O que significa que estamos começando a perceber, oh meu Deus, as partículas não estão apenas em algum, você sabe, espaço de vácuo, mas na verdade estão em um campo, interagindo com este campo. E essa é a descoberta fundamental, que vai tornar tudo isso possível. E já que isso está presente agora, e está se tornando cada vez mais aceito pela comunidade padrão da física. E há uma quantidade enorme de gente inteligente por aí. Está a caminho, definitivamente está a caminho. Extração de energia da estrutura do espaço, que já foi feita e está a caminho do público. E controle gravitacional. Apresentador, agora quanto tempo antes você acha que a humanidade pode colonizar uma estrela distante? Nassim, porque viajar para a Lua é uma coisa. Só para falar uma coisa sobre os pessimistas por aí, os físicos que jogam tomate em mim. Sabe, mesmo quando... Mas eu não me importo. Porque sou italiano, então posso fazer um bom molho de tomate. Você sabe, mesmo quando os irmãos Wright voaram o avião, e eu não vou dizer o primeiro avião porque havia outras pessoas na Europa que estavam fazendo coisa semelhante. Porque quase 10 anos havia papéis em física que estava sendo publicado provando, sem sombra de dúvida, que isso não poderia ser feito e que era uma farsa. Então, você sabe, leva um pouco de tempo para as pessoas entenderem onde as coisas estão. Apresentador, então, quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo antes de começarmos a enviar seres humanos para Alpha Centauri? Nassim, para Alpha Centauri, sim. Ok, bem, isso vai demorar um pouco mais. Porque temos que abrir um buraco de minhoca e nós... Isso é uma outra lata de verme. Sim, exatamente. Definitivamente uma outra lata de verme. Mas a física está aí. Quero dizer, eu só quero deixar claro que quando estou falando sobre buracos de minhoca, você sabe, isso é previsto pela equação de campo de Einstein. É bem apoiado pela observação. O que significa que como a equação de campo de Einstein em sua forma clássica, são muito bem suportados, mas era até recentemente ensinado que não é possível abrir nenhum desses buracos de minhoca e viajar por eles, porque a necessidade de energia para fazer isso era um pouco exagerada. Agora que descobrimos que existe este campo de informação, este campo de energia, energia de ponto zero, energia presente, e que a densidade desse campo é tão alta, agora a física funciona. Que absolutamente você pode abrir buracos de minhoca se puder acessar este campo de energia. É por isso que pessoas como Sonny Witt da NASA e outros estão literalmente trabalhando em drives de dobra. Como falamos hoje, surpreendente pensar, porque eles podem ver na física e na matemática, que há um caminho para se chegar lá. Apresentador, então a NASA está trabalhando em unidade de dobra, absolutamente em warp drive. Seria simplesmente a capacidade de abrir um buraco de minhoca, de pular pelo espaço sem ser limitado pela velocidade da luz.
Sim, e usando a antigravidade. Sim, usando o controle da gravidade. E isso, você sabe, levará com orgulho. Você sabe, um tempo antes de termos a experiência, para ser capaz de reconstruí-lo com segurança. Do outro lado daquele buraco de minhoca, você sabe, para que todas as suas moléculas acabem no lugar certo e no momento certo. Apresentador, então é como um teletransporte? Então você quer dizer que quando você entra no buraco de minhoca, você está desaparecendo? É isso que está acontecendo? Sim. Bem, você pode pensar sobre isso, e é aqui que uma teoria padrão não serve para descrever o que está acontecendo. E esta é a nova teoria que está surgindo. É basicamente o todo. Todas as partículas do universo estão emaranhadas. E isso está surgindo. Existe uma teoria de um dos maiores teóricos do planeta que se chama ER igual EPR. E esta é de Susskind e outros, Montesinos e outros, que mostra que você pode escrever física de tal forma que partículas emaranhadas que medimos em laboratório. Então, todo mundo sabe o que é emaranhamento, certo? Então, você pode fazer com que duas partículas fiquem emaranhadas de tal forma que quando você faz cócega nesta, a outra ri. E não importa o quão longe o outro esteja. Ele entende a piada como se você contasse para um e para o outro rindo. Apresentador. Isso significa que se você mudar para girar um próton aqui, o spin do próton se alinhará. Sim, isso mesmo, e não importa a distância que eles estejam, e eles estão começando a ser capazes de fazer isso com objetos macro como o diamante, de modo que você acerta esse diamante com um laser e o outro balança. Como se você estivesse acertando com um laser. E então, basicamente, e não há atraso. Ou seja, não importa a distância que as partículas estejam, é instantâneo. Apresentador. Quando você modifica este é modificado. Agora, se isso for instantâneo, então a informação lá está viajando mais rápido do que a velocidade da luz. Sim. Bem, é por isso que a teoria quântica e a relatividade não concordam tão bem. Mas essa é a beleza dessa visão que está surgindo. Que veio, você sabe, cheguei a uma conclusão diferente. A mesma conclusão de um ângulo diferente. ER é igual a EPR. ER é para pontes de Hounsing, Einstein-Hounsing, certo? ER. Quando é buraco de minhoca, é igual a EPR, que é Einstein-Podolsky-Hounsing, que é emaranhamento no nível quântico. Portanto, está dizendo que a razão pela qual as partículas se tornam emaranhadas é porque buracos de minhocas se formam entre elas, o que é basicamente relatividade aplicada ao nível quântico. Veja, é aí que é a unificação da física. Apresentador, emaranhamento. O emaranhamento de partículas é uma evidência de buraco de minhoca. Sim, micro buraco de minhocas conectados. E então, basicamente, o que vamos fazer quando estamos viajando através de buracos de minhoca é basicamente fazer, uma vez que tudo está emaranhado, e isso está saindo nesta equação também, que vamos fazer a informação de você e a forma e tudo na forma. O universo inteiro. Vamos jogá-lo no buraco de minhoca. Buracos negros, estrutura, rede do universo. E reconstruí-lo do outro lado. Você sabe, pode ser uma galáxia a milhares e milhares de bilhões de anos-luz daqui. Apresentador, então isso é viajar em um buraco de minhoca ou é teletransporte? Qual é a diferença? Sim. Bem, sim, você pode pensar nisso como teletransporte. Mas, na realidade, quero dizer, depende de como você pensa em teletransporte, e o motivo pelo qual estou hesitando é porque há uma linguagem muito específica e precisa na física que descreve o teletransporte, e estou tentando dizer isso de uma forma mais leiga, mas vamos apenas dizer que basicamente estou desconstruindo todas as informações que você é
e reconstruindo do outro lado, depois que passaram pela rede do universo, certo? Apresentador, mas se for verdade, então você está desconstruindo alguém e trazendo de volta. Você pode desconstruir alguém, apoiá-lo para que quando ele morrer você possa recriá-lo? Podemos então trazer pessoas de volta dos mortos? Tipo, eu poderia ter cópias de backup do meu cachorro favorito. Sim, você já faz. Porque a informação está na estrutura do apresentador. Sim, e se Hayden me decepcionar como adulto, eu poderia, você sabe, recriar uma criança de 10 anos. Sim, isso é uma outra história. Porque ele pode não concordar muito com isso. Apresentador, Hayden, estou apenas brincando. Sim, mas o meu filho de 12 anos não está muito satisfeito com algumas das minhas ideias, mas você pode imaginar isso, sim. Quer dizer, o que estou dizendo é que o que você é informação na estrutura do espaço e você está constantemente atualizando o universo. Cada segundo de Planck você está, na verdade, atualizando o universo sobre a sua experiência. E então você pode pensar em si mesmo. Como, você sabe, está aqui e não está aqui. Está aqui e não está aqui. Então, deixe-me colocar em termos mais simples. Vou dar um exemplo. Espero que não demore muito. Vou tentar ser breve. Eu tenho, você sabe, você está tentando fazer um cálculo de física simples, certo? Você pensaria que pode fazer no ensino médio. Você quer saber a rapidez com que a sua mão está indo de A para B. Simples, claro, você sabe que começa em A, vai para B. Você descobre quanto tempo levou para chegar lá e pode enviar a velocidade em que teve que viajar para ir de A a B. Isso é verdade? Não. Se você está tentando fazer física real, se está tentando ser completamente honesto sobre o que está tentando medir, você tem um grande problema. Porque conforme sua mão foi de A para B, a Terra está girando. E então você tem que adicionar essa velocidade ao movimento da sua mão e ela está girando muito rápido. E então isso gira em torno do Sol, certo? A Terra está girando, então agora você tem que adicionar essa velocidade, porque enquanto sua mão estava se movendo, ela se moveu naquela direção com a Terra e ao redor do Sol, certo? Então você tem que adicionar isso e então o Sol está indo a 300 km por segundo na galáxia. Então, agora você tem que adicionar isso. Então, a galáxia está orbitando e ao redor do aglomerado, o super. E tipo, uau, sua mão está indo a milhões de milhas por segundo agora. Direito. E, eventualmente, se você continuar adicionando isso, eventualmente, você chegará à velocidade da luz. Então, tipo, o que está acontecendo? O que sua mão está fazendo? Bem, só está se movendo na velocidade que você calculou no colégio em relação a você. Mas em relação ao universo, o que o universo está fazendo quando está se movendo? O que é o movimento? O que é isso, certo? Bem, a única conclusão a que você pode chegar é que a sua mão está se desfazendo e se refazendo. Se desfazendo, se refazendo. Então a sua mão é a sua mão. E então é o buraco. Então é o todo, então é sua mão. Então é o todo, então é a sua mão. E está acontecendo em frames de tempo de Planck. Então, está acontecendo muito, muito rápido. Assim como um filme, há quadros que parecem produzir movimentos linear. Mas, na verdade, são quadros que você sabe que estão sendo passados por uma luz em velocidade alta o suficiente para que você não veja a descontinuidade. Apresentador, então, deste ponto de vista, nossos corpos estão se desconstruindo e se reconstruindo em intervalos de segundo de Planck em todo o universo? Sim, imagine aquele conceito. Como imaginar aquele hacker na sala do Planck, certo? Muito, muito, muito rápido. E então imagine o amortecimento disso em se fazer e se refazer, acontecendo em uma escala muito maior como a biologia. Você está fazendo isso agora, sabe? Bem como um mês atrás, não é o mesmo cara, como se você tivesse refeito seu fígado, você tivesse refeito seu sangue um monte de vezes, você leu sua pele, e dentro de 3 anos você bem refeito a coisa toda.
direito? Então, você está, na verdade, refazendo, se desfazendo e refazendo a si mesmo como a cada segundo também. Apresentador, o que abre essa questão? E esta é a pergunta final. Isso é de um de nossos visualizadores do Facebook. Assim, eu só quero terminar a analogia. Então, agora você pode imaginar, se eu conseguir essa coisa de desfazer e refazer, primeiro de tudo, eu posso me refazer um pouco diferente, se eu quiser ser diferente, mas posso desfazer minha mão ali e refazer ali, sem fazer todos os pontos em entre. Ver? Viagem espacial através do universo. Apresentador, mente estourada. Então, você quer dizer assim, mas se você fizer isso, traga o seu corpo junto, porque senão não fica tão bom. Apresentador, você acabou de tocar em algo que é tão alucinante que não podemos ir muito fundo nisso. Mas você disse que pode se refazer de maneira diferente. Você pode mudar sua aparência física, você pode mudar a biologia. Agora, isso com uma pergunta da Kate, que está assistindo online. Podemos treinar nossos programas e corpos para se curar de qualquer doença e parar de envelhecer, mais ou menos como o Wolverine do X-Men? Sim. Sim, acredito totalmente que sim. Então, por que o seu corpo está sempre se refazendo da mesma maneira? Porque tem memória na estrutura do espaço, certo? Então agora, bem, se a sua consciência está interagindo, é a interação dessa memória no espaço. Então você deve, numa última análise, ter o controle sobre o que está sendo lembrado. Portanto, se você mudar o que está sendo lembrado, deverá obter uma correlação direta com o que está acontecendo quando o seu corpo está se refazendo. Então, se ele continua se refazendo com o tumor no fígado, porque você não pode mudar para se refazer sozinho, sem o tumor no fígado. Bem, as pessoas fazem o tempo todo. Na verdade, 30% das pessoas fazem. Elas chamam isso de efeito placebo, certo? Ou, você sabe, remissão espontânea, certo? Então, há um nível muito alto de estudos que estão ocorrendo agora para ver o impacto. As pessoas chamam de impacto da consciência na realidade e no nosso corpo. E vemos claramente nesses estudos que temos essa capacidade de mudar o material, o mundo, ou mesmo para influenciar computadores geradores aleatórios. Você senta a pessoa na frente de um gerador aleatório e pede para ela influenciá-lo. E eu não estou falando de algum guru da Índia ou algum médium. Pessoas comuns. Assim como você tira alguém da rua, você o coloca na frente de um computador e pede para que ele influencie. A Universidade de Princeton estudou isso. Apresentador, fenomenal. Amanhã nos vemos por um dia de Nassim. Nassim, obrigado, muito obrigada.